Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. E olha a fofura que eu vou ensinar hoje para você. Eu vou ensinar essa coelhinha amigurumi e ela ficou bem lindinha e é mini mesmo, gente. Ela ficou com 7 centímetros. E eu usei o fio Cleia, tá? Para poder fazer. E a agulha, deixa eu ver aqui, agulha 1,25. E é uma aula bem gostosa de fazer. Não teve costura aqui do corpo, nos bracinhos, aqui na cabeça e nem nas orelhas. As orelhas foram feitas sem costuras. Vai ter costura somente aqui nas patinhas e no rabinho, tá? Mas é uma aula fácil de fazer para quem já está acostumado a fazer amigurumi, tá? Para quem não é iniciante, para quem já tem costume com os pontos, é uma aula bem fácil de fazer. Fica uma opção aí para você estar fazendo para vender, para usar como chaveiro, fica bem lindo. Então, se você já gostou dessas coelhinhas, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha também para que mais pessoas tenham acesso às aulas que eu trago aqui para o canal. E para você que ainda não participa do meu grupo lá no Facebook, eu convido você para poder participar do nosso grupo lá no Facebook. As aulas são colocadas lá primeiro, tá? E se você quiser compartilhar conosco as fotos das peças que você fez através das minhas aulas, você pode estar compartilhando lá no nosso grupo. Se você tiver alguma dúvida também, você pode estar perguntando lá. Porque lá no nosso grupo é uma forma de eu estar mais próxima de vocês, tá bom? Então, vamos agora para a nossa aula. Vamos iniciar fazendo os braços, porque como não vai ter costura, nessa parte, precisa que os braços estejam prontos na hora que nós estivermos subindo o corpinho. E para iniciar o braço, você vai colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxa o fio para poder fechar o anel mágico. E na carreira 2, você vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vai fazer aumento por toda a volta. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta a sequência de 3 pontos baixos. Já fiz 2, 3 e no próximo faz um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 15 pontos. Na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base e no final também vai ficar com 15 pontos. Na carreira 5, nós vamos fazer diminuição. Então, você vai fazer por toda a volta a sequência de 3 pontos baixos. Fiz 2. 3 e no próximo faz uma diminuição. Nesse início fica um pouquinho difícil mesmo de você fazer, porque a peça ainda tá bem pequenina. Mas depois você vai se acostumando e ela vai crescendo, então vai ficando mais fácil. Então, faz dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 12 pontos. Da carreira 6 até a carreira 8, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira vai ficar com 15 pontos. Aliás, 15 não, com 12 pontos cada carreira. Na carreira 9, vamos fazer 1, 2, 3 e 4 pontos baixos e no próximo você faz uma diminuição. Faz essa sequência mais uma vez e no final dessa carreira vai ficar com 10 pontos. Depois de terminar a carreira 9,
Pode encher a peça com fibra e não precisa encher a peça toda não. Coloca só um pouco de fibra. Vai ficar mesmo só aqui mais na parte de baixo. Olha, não enchi tudo não. Vou encher só mais um pouquinho aqui. Olha, vai ficar só aqui mesmo nessa parte de baixo. E para finalizar o bracinho, você vai fechar com ponto baixo. Então, você vai vir no próximo ponto e no ponto de trás e vai fazer um ponto baixo. Vai seguir fazendo desse jeito até fechar completamente essa peça. Então, já fiz 2 pontos baixos, 3 e 4 pontos baixos. Pode cortar o fio, faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. Um bracinho já está pronto. Esse fio você vai esconder ele aqui por dentro da peça. E você vai fazer outro braço igual a esse. Vamos começar fazendo as orelhas, porque não vai precisar costurar as orelhas. Quando a gente estiver fazendo a cabeça, nós vamos colocar as orelhas e fazer os pontos baixos juntos. Então, para poder iniciar, você vai colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Puxa o fio. E na carreira 2, você vai colocar um ponto baixo para cada ponto de base. E também vai ficar com 6 pontos. Eu vou colocar esse fio que sobrou aqui no último ponto para poder marcar o final da carreira. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Na carreira 3, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base e no final vai ficar com 12 pontos. Aqui no início é um pouco difícil porque a peça está pequena, mas depois que ela for crescendo, vai ficando mais fácil de fazer. Carreira 4, você faz um ponto baixo para cada ponto de base e nessa carreira também vai ficar com 12 pontos. Na carreira 5, você faz por toda a volta um ponto baixo e no próximo um aumento. Então, nesse faz um aumento. Segue fazendo assim por toda a volta. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Agora, da carreira 6 até a carreira 9, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 18 pontos. Na carreira 10, faz por toda a volta um ponto baixo e no próximo uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Carreira 11, você faz ponto baixo sobre cada ponto da base e no final vai ficar com 12 pontos também. Carreira 12, e vamos fazer nessa carreira, por toda a volta, 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 e no próximo faz uma diminuição. Vai fazer essa sequência mais uma vez e no final dessa carreira vai ficar com 10 pontos. Na carreira 13, faz um ponto baixo para cada ponto de base e no final vai ficar com 10 pontos. Na carreira 14, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo uma diminuição.
vai fazer essa sequência mais uma vez e no final vai ficar com 8 pontos. Última carreira, que é a 15, e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base e também vai ficar com 8 pontos baixos nessa carreira. Vamos fechar a peça com ponto baixo. Então, você coloca a agulha no próximo ponto e no ponto de trás também e faz um ponto baixo. Vai para o próximo e faz a mesma coisa. Então, já fiz 1, 2 e 3 pontos baixos. Vira a peça e faz mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Corta o fio, não precisa deixar muito grande. Faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. E a primeira orelha já está pronta. Não precisa colocar a fibra, tá bom? E você vai fazer outra igualzinha a essa. Eu vou fazer agora o corpinho da coelha. E eu estou usando o fio rosa, mas se você quiser continuar usando o fio da mesma cor que você fez o bracinho, fica legal também. Aqui eu vou fazer com fio rosa para que seja uma roupinha da coelha. E nós vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Depois de fazer os 6 pontos baixos, puxa o fio para fechar o anel mágico. E na segunda carreira, você vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vai fazer aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 1 ponto baixo e no próximo faz um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Você vai seguir fazendo carreiras de aumento até ficar com 36 pontos. Então, na próxima carreira 4, você faz 2 pontos baixos e um aumento. No final fica com 24. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final fica com 30 pontos. E na carreira 6, faz 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 36 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras de aumento e quando eu terminar eu retorno. Da carreira 7 até a carreira 9, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira precisa ter 36 pontos. Na carreira 10, você vai fazer por toda a volta 4 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4 e no próximo faz uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Vamos fazer agora carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Você vai fazer na carreira 11 e na carreira 12. E em cada carreira precisa ter 30 pontos. Na carreira 13, vamos fazer por toda a volta 3 pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. E no final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Da carreira 14 até a carreira 17, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira precisa ter 24 pontos. Na carreira 18, você faz por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Depois de terminar a carreira 18, eu já coloquei a fibra aqui por dentro da peça, você pode colocar também. Porque agora na carreira 19, nós vamos iniciar, aliás, nós vamos colocar o braço. Então, enche com fibra, tá bom? Corta o fio, porque agora nós vamos iniciar com a outra cor. Vou começar o primeiro ponto baixo aqui, não vou terminar,
e vou fazer a troca do fio. Então, você precisa fazer, iniciando essa carreira 19, precisa fazer 3 pontos baixos. Eu já fiz um. Dois. E 3 pontos baixos. Vou laçar, vou dar 2 nós nesses 2 fios que estão aqui. O fio que estava marcando o último ponto ficou preso bem aqui. Dá 2 nós, tá bom? Nesses fios iniciais. E esconde eles aqui dentro da peça, para você continuar fazendo as carreiras. Deixa eu colocar o marcador no último ponto, para poder marcar o final da carreira. Então, vamos colocar agora o primeiro braço. E você vai passar a agulha no ponto baixo aqui do braço. E vai colocar a agulha também aqui no corpo. É da mesma forma que eu costumo fazer nos outros amigurumis. Passa a agulha no braço e depois passa a agulha no corpinho. E presta atenção para não pular nenhum ponto. Então, aqui nós vamos fazer junto com o braço 4 pontos baixos. E prontinho, o primeiro braço já ficou unido aqui no corpo da coelhinha. Segue fazendo agora ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazer um total de 5 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Do outro lado, vamos também colocar o outro braço. Então, passa a agulha no bracinho e passa a agulha no próximo ponto de base. E vai fazer também, junto com o braço, 4 pontos baixos. Se vocês estiverem escutando um barulho, é porque tem um prédio que está construindo, quase aqui na frente do prédio onde que eu moro. Então, infelizmente, vai ficar um pouco incomodando esse barulho. Mas se eu for esperar parar, eu não vou gravar nunca, porque sempre esse barulho tá tendo. Sempre tá tendo esse barulho. Então, eu espero que essa obra passe logo. Então, já fiz aqui 4 pontos baixos junto com o braço. E agora restou 2 pontos baixos. Até chegar aqui no marcador. Então, faço 1 e 2 pontos baixos. Nessa carreira 19, também vai ficar com 18 pontos baixos. Na carreira 20... vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base e nessa carreira também vai ficar com 18 pontos. Vamos começar a fazer a cabeça. E na primeira carreira da cabeça, você também vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, mas você vai colocar a agulha somente na alça da frente do ponto. Somente nessa primeira alcinha que você vai fazer o ponto baixo por toda a volta. Olha, depois de fazer essa carreira, como faz
os pontos na alça da frente, ele vai ficar assim viradinho, tá? Da carreira 2, você vai fazer por toda a volta a sequência de 2 pontos baixos e no próximo você vai fazer um aumento. E nessa carreira vai ficar com 24 pontos. Vamos seguir fazendo carreiras de aumento até ficar com 36 pontos. Então, na carreira 3, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. No final vai ficar com 30 pontos. E na carreira 4, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 36 pontos. Depois de fazer as carreiras de aumento, você vai fazer da carreira 5 até a carreira 10, um ponto baixo para cada ponto de base. E em cada carreira vai ficar com 36 pontos. Na carreira 11, você vai iniciar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E depois de fazer esses 7 pontos baixos, você vai fazer 3 diminuições. Fiz uma, duas e 3 diminuições. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Você vai fazer um total de 12 pontos baixos. Depois de fazer os 12 pontos baixos, você vai fazer mais 3 diminuições. Então, vai ficar a diminuição de um lado e do outro, do rostinho da coelhinha. Já fiz 2 e 3 diminuições. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base até chegar no marcador. Vai ser um total de 5 pontos baixos. E no final dessa carreira, vai ficar com 30 pontos. Na carreira 12, nós vamos fazer parecido com a carreira anterior, mas você vai iniciar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e vai fazer também 3 diminuições. Depois das 3 diminuições, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base e precisa fazer um total de 9 pontos baixos. Depois de fazer os 9 pontos baixos, vamos fazer aqui do outro lado também 3 diminuições. E agora, para terminar a carreira, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. E vai ser um total de 3 pontos baixos. Então, fiz 1, 2 e 3. E no final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Nas carreiras 13 e 14, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E em cada carreira precisa ter 24 pontos. Na carreira 15, vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 16, vai ser a carreira que nós vamos colocar as orelhas.
Então, você inicia fazendo 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Já vamos colocar a primeira orelha. Passa a agulha aqui no primeiro ponto da orelha e passa aqui também na cabeça da coelhinha. É da mesma forma que coloca os braços. Vai para o próximo ponto da orelha, para o próximo ponto da cabeça e faz um ponto baixo. Vamos fazer 3 vezes. Já fiz 1, 2 e 3. Segue fazendo ponto baixo para cada ponto de base. E você precisa fazer um total de 6 pontos baixos. Depois de fazer os 6 pontos baixos, vamos colocar a outra orelha. E vamos colocar do mesmo jeitinho que foi colocado a primeira. Para finalizar a carreira, sobrou 2 pontos da base. Então, vamos fazer 2 pontos baixos. E no final dessa carreira, vai ficar também com 18 pontos. Agora, você pode encher a cabeça toda com a fibra, tá bom? E vamos fechar essa cabeça. Então, para isso, vamos continuar fazendo diminuições. Continuar não, né? Começar novamente a fazer diminuições. Então, na carreira 17, você vai fazer por toda a volta um ponto baixo e uma diminuição. No final, vai ficar com 12 pontos. E na carreira 18, você faz 6 diminuições e vai ficar com 6 pontos baixos. Eu vou fazer essas 2 carreiras e quando eu terminar, eu retorno. Terminei todas as diminuições. Sobrou 6 pontos baixos aqui no final. Cortei o fio e puxei ele todo aqui do último ponto. E para finalizar, vamos passar a agulha de tapeçaria na alça da frente do ponto da base, somente na alça da frente, de fora para dentro. E vai fazer isso por 6 vezes. Depois de passar nos 6 pontos baixos, puxa o fio e passa ele aqui pelo meio e leva aqui para trás da cabeça da coelhinha. E aqui você pode dar alguns nós para poder arrematar esse fio. E ficou assim a cabecinha da coelhinha.